Olá pessoal, prazer estar começando o curso aqui com vocês, revisão aí de auditoria preparatório para o ISS de Manaus. Temos a banca, a Fundação Carlos Chagas, a banca que a gente já conhece, e vamos corrigir aí uma série de questões da FCC relativos aos diversos assuntos do edital, mas alguns assuntos, como podem ter poucas questões elaboradas pela Fundação Carlos Chagas, a gente inclui questões inteligentes de outras bancas. Mas o foco nosso, né, grande maioria das questões serão da Fundação Carlos Chagas. Vamos ver aqui o conteúdo rapidamente do edital. Auditoria, conceitos de auditoria, perdão, vamos aqui na canetinha, né? Conceitos de auditoria sobre a pessoa do auditor. Então aqui já começam a entrar aspectos éticos, profissionais, planejamento da auditoria, NBCTA 300, riscos, figurinha carimbada em prova da FCC, materialidade e relevância, um pouco da perícia, laudo, parecer pericial contábil, documentação, ética, fraude de responsabilidade, procedimentos, a parte de técnicas, procedimento, teste de auditoria, muito cobrado pela Fundação Carlos Chagas em prova, muita atenção quanto a esse assunto. Amostragem também outro assunto importante, muito cobrado. Evidenciação, avaliação de distorções. Aqui, estranhamente, entra uma parte de controle da gestão pública, controle externo e controle interno, tá? No meio da auditoria. E, no final, aquele guarda-chuva, né, pessoal? Só que a gente não vai cair nessa, não. A gente sabe, mais ou menos, os assuntos que a Fundação Carlos Chagas cobra em prova. Porque aqui ele coloca praticamente todas as normas brasileiras de auditoria no final no pacote. A de auditoria independente, a profissional do independente, profissional do perito, todas as normas técnicas de auditoria independente, a de auditoria interna e a da perícia, a norma técnica da perícia contábil. Nós vamos, lógico, abordar também a perícia, controle interno, externo, enfim, mas vamos priorizar esses assuntos que estão aqui expressamente citados no edital. Ok, pessoal? E agora, vamos começar nosso curso, né? Vamos lá? Vamos às questões. Primeira questão a respeito desses conceitos fundamentais dos objetivos da auditoria. Uma questão da Fundação Carlos Chagas, 2011. Ao conduzir uma auditoria de demonstrações contábeis, são objetivos gerais do auditor obter segurança razoável, ok? Como que o auditor obtém segurança razoável? Quando ele entende que obteve evidência de auditoria suficiente, em termos de quantitativos, para lhe dar um grau razoável de convencimento sobre o objeto da auditoria, e evidência adequada, apropriada, que é o aspecto qualitativo da evidência, que está relacionado à sua relevância e à sua confiabilidade. Então, quando o auditor obtém evidência de auditoria, ele alcança um grau de asseguração razoável. Então, segurança razoável, que as demonstrações contábeis como um todo, o auditor examina o conjunto completo das demonstrações contábeis, estão livres de distorção relevante, correto? O auditor não se preocupa com distorções que não têm um efeito relevante sobre demonstrações financeiras, devido à fraude ao erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, também está certo, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Sempre gera muita dúvida, né, quem está iniciando o estudo da auditoria. Professor, o que é, afinal, essa estrutura de relatório financeiro aplicável? Perceba, não tem nada a ver com parecer com o relatório do auditor. Com o sistema contábil, com as normas, práticas, princípios contábeis estabelecidos pelos órgãos normatizadores da contabilidade aqui em cada país, né? No caso aqui no Brasil. Conselho Federal, Conselho Regional de Contabilidade, IBRACON, CVM, enfim, são os órgãos, Comitê de Pronunciamento Contábil, os órgãos normatizadores que estabelecem ali os requisitos para os registros contábeis, lançamento contábeis e, consequentemente, para a elaboração das demonstrações contábeis, das informações financeiras. Então, a estrutura de relatório financeiro é o sistema contábil que vai ser paradigma ali para a elaboração das demonstrações financeiras pela entidade. Tá certo? Gabarito é a letra A, né, pessoal? Você já percebeu que está corretíssima a transcrição literal lá da NBCTA 200
essa letra A. Questão número 1, gabarito a letra A. Vamos só rapidamente ver os erros, né, das demais alternativas. Letra B, segurança razoável, ok, de que as demonstrações contábeis como um todo está certo, estão livres de distorção irrelevante, erro, não relevante. O auditor se preocupa com as distorções relevantes. Devido a erros, ficou aqui incompleto, tanto devido a erro quanto a fraude, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório, não é de parecer, não é do relatório do auditor, e sim da estrutura de demonstrações financeiras, informação financeira, relatório financeiro. 3 erros, vamos dizer assim, na letra B. Letra C, total, começou mal, primeiro erro, de que as demonstrações contábeis, em parte, como um todo, você já sabe, estão livres de distorção relevante devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. 2 erros na letra C. Letra D, total de que as demonstrações contábeis, em parte, estão livres de distorção relevante. Então, começou mal, total, em parte, segundo erro, distorção irrelevante, terceiro erro, devido à fraude, aqui está incompleto, faltou o erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. E a letra E, razoável, certo, de que as demonstrações contábeis, em parte, primeiro erro, estão livres de distorção irrelevante, segundo erro, devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos considerados, são os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório, não é de parecer, financeiro, consolidado, não, relatório, estrutura de relatório financeiro aplicável à entidade, também não tem nada a ver com o auditor independente. Então, a letra E apresenta aí um conjunto maior de incorreções. Vamos à segunda questão. Os manuais, de uma maneira geral, definem a auditoria como um exame analítico e pericial das operações contábeis desde o início até o balanço. Nos termos da NBCTA 200, o objetivo da auditoria é... A questão anterior, nós vimos quais são os objetivos gerais do auditor. Lembra? Alcançar aquele grau de segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão, como um todo, né, estão livres de distorção relevante, independentemente se por fraude ou por erro. Bom, quando o auditor alcança esse objetivo, ele consegue alcançar o outro objetivo, que é expressar a sua opinião contida em relatório e, com isso, aumentar o grau de confiança nessas demonstrações contábeis, objeto da auditoria, por parte dos usuários dessas demonstrações, acionistas, investidores, fisco, mercado, enfim, todos aqueles que vão tomar decisões econômicas baseadas nas demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório do auditor. Então, qual é o objetivo da auditoria nessa questão 2? Aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. Gabarito é a letra C. Rapidamente vamos ver as demais alternativas. Letra A, levantar informações suficientes e adequadas que permitam comparar as metas fixadas com os resultados alcançados. Isso aqui pode ser até um objetivo, um procedimento da auditoria interna, no nível de uma auditoria, de uma avaliação de natureza operacional, avaliando ali as metas, os resultados alcançados pela entidade, mas não é o objetivo da auditoria independente, a auditoria externa. Letra B, controlar os procedimentos contábeis para evitar que as informações de interesse da instituição auditada sejam divulgadas. Aqui é bem absurdo. Essa alternativa é bem absurda porque é o auditor tentando fazer com que a entidade não divulgue aquilo que é relevante de ser divulgado para os usuários das demonstrações. Letra D, estabelecer metodologia para ação integrada de todos os setores da instituição auditada. Isso não tem nada a ver com o papel do auditor, da auditoria. Apurar e consolidar irregularidades contábeis em relatório para subsidiar eventual investigação de ilícitos administrativos e penais. Não é papel nem da auditoria interna, nem da auditoria externa. Eu diria até da auditoria
governamental. Então não tem nada a ver. Naturalmente que qualquer auditor ele tem que avaliar os riscos de existirem fraudes, atos ilícitos, né, no objeto auditado, mas no sentido de como uma consequência do trabalho. Mas o objetivo da auditoria nunca será detectar fraudes ou irregularidades ou vir a evidenciar, buscar evidências quanto à responsabilização, quanto à punição dos responsáveis. Não é papel do auditor, e sim um papel da administração da entidade auditada. Então, questão número 2, gabarito, letra C. Vamos à terceira questão, também uma questão da FCC, 2015. A Companhia Municipal de Transporte Coletivo da Zona Sul contratou a firma de auditoria Luan e Luan Auditores para auditar as demonstrações contábeis do exercício 2014. De acordo com a NBCTA 200, norma-mãe da auditoria independente das demonstrações contábeis, é a norma que estabelece os objetivos da auditoria, os objetivos gerais do auditor e os requisitos a serem cumpridos pelo auditor quando da condução da auditoria. Então, o objetivo da auditoria, mais uma questão sobre o objetivo da auditoria, você já sabe que é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Onde é que está? Aumentar o grau de confiança, letra D. Cuidado que aqui tem aumentar o grau de credibilidade da entidade do mercado financeiro, que não tem nada a ver, tá? O certo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações financeiras objeto da auditoria por parte dos usuários da auditoria. Questão número 4. Nos termos da NBCTA 200, um dos objetivos gerais do auditor ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis é obter segurança razoável de que essas demonstrações estão livres de distorção relevante, independentemente se por fraude, ato intencional, ou por erro, ato não intencional. Gabarito é a letra E. Certo? Letra A, estão corrigidas monetariamente, tem nada a ver com o objetivo da auditoria, atendem à estrutura orgânica da entidade, invenção da banca, passaram por um processo de revisão. Naturalmente que o auditor tem que ter todo um controle de qualidade da auditoria para que, inclusive, compreenda ali mecanismos de revisão do trabalho antes do relatório, para que a opinião do auditor seja adequada, coerente com as evidências obtidas, mas não é o objetivo da auditoria. Isso aqui é um objetivo do controle de qualidade. A auditoria tem que ser realizada com qualidade, de forma aderente às normas. E a letra D, foram examinadas por órgãos de controle externo, não é objetivo, naturalmente, do auditor de demonstrações contábeis esse. 4, gabarito, letra E. Quinta questão, também da FCC, considere as assertivas a seguir. 1. A auditoria é uma investigação oficial do suposto delito? Não, a auditoria não é uma investigação oficial do suposto delito, portanto, o auditor não tem poderes de busca e apreensão que normalmente ele teria em outros trabalhos de investigação, como CPMI, um trabalho de polícia, um trabalho de auditoria tributária. Pode ser até que, na dúvida ali, em relação a alguma sonegação, alguma fraude fiscal, o auditor possa apreender ali o talonário, nota fiscal, enfim, esse poder de busca ou de apreensão que pode existir em outros trabalhos, não existe na auditoria contábil, na auditoria de demonstrações contábeis. Portanto, o auditor não recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca, que podem ser necessários para tal investigação. Aqui no final está certo, mas começou mal. Faltou um não ali, né? Houve a omissão da negativa, por isso a 1 é falsa. 2. Desde que o auditor assine uma declaração de independência, não é mais necessário que decline de trabalho nos quais existam, na administração da empresa auditada, parentes em nível de 2º grau. Ora, se tem lá na administração um cargo, né, chave na empresa auditada, algum parente, não importa o grau aí de parentesco com o auditor, se é 1º, 2º ou 3º grau, não importa, existe uma ameaça, tá? À independência do auditor. Não é que um parente do auditor não possa trabalhar na empresa auditada, mas não pode ocupar um cargo importante que tenha uma influência sobre o trabalho da auditoria, como foi dito aqui
Na assertiva 2, está falando que é na administração da entidade auditada. Bom, toda vez que você tem uma ameaça concreta à independência, a norma exige que o auditor aplique uma salvaguarda, no sentido de ou reduzir essa ameaça à independência a um nível razoável, aceitável, ou eliminar totalmente essa ameaça. Ora, pessoal, aqui está dizendo que o auditor vai assinar uma declaração de independência e isso é suficiente para resolver ali a ameaça à independência. Não existe essa hipótese. Ora, de que adianta o auditor declarar por escrito à administração, à governança da entidade, aos acionistas ou até ao mercado de que há um prejuízo à sua independência? Na verdade, essa não é uma salvaguarda prevista nas normas. Então, não adiantaria nada esse tipo de afirmação formal por carta, declaração assinada pelo auditor. Por isso, a assertiva 2, também é falsa. 3. Em decorrência das limitações inerentes a uma auditoria, a auditoria tem suas limitações inerentes, que faz com que o auditor alcance segurança razoável e não absoluta, não tem risco zero em auditoria, em função das diversas limitações inerentes que decorrem da própria natureza da informação contábil, da própria natureza da auditoria, dos procedimentos de auditoria e também da relação custo-benefício, da necessidade da auditoria ser realizada a um tempo e a um custo razoáveis. Então, em decorrência dessas limitações inerentes, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes nas demonstrações contábeis não sejam detectadas, embora a auditoria seja adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas legais de auditoria. A 3 é correta, verdadeira, fala das limitações inerentes da auditoria e, por isso, diz que podem algumas distorções, mesmo que relevantes, não ser detectadas pelo auditor, embora a auditoria seja adequadamente planejada de acordo com as normas. Então, está correto o que se afirma somente em 3, gabarito, letra E. Vamos à 6ª questão. Não representa um requisito necessário para que o auditor possa conduzir adequadamente os trabalhos de asseguração das demonstrações contábeis. Quais são os requisitos da auditoria de demonstrações contábeis? Ora, os princípios éticos, integridade, objetividade, competência profissional, zelo profissional, confidencialidade, conduta profissional. Esses requisitos de ética profissionais são requisitos a serem cumpridos pelo auditor, especialmente o da independência, objetividade, mas também integridade e outros, como nós já falamos. Ceticismo profissional, aquele estado alerta ali a possíveis fraudes, a possíveis contradições entre as evidências. Sempre o auditor estar atento à necessidade de um trabalho complementar adicional para chegar àquele grau de asseguração razoável que ele precisa atingir para formar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Além do ceticismo profissional, o julgamento profissional, fruto da experiência, da competência do auditor, também é um requisito importante. A obtenção de evidências de auditoria suficiente e apropriada para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo também é outro requisito. E, por fim, a condução da auditoria de acordo com as normas estabelecidas. Esses são, e também que a auditoria seja realizada também a um custo, a um tempo razoável. São todos esses requisitos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis. Então, vamos atrás daquele que não é um requisito importante. Letra A, ceticismo profissional. Esse acabamos de falar para vocês. Acesso irrestrito a todas as informações necessárias para que o auditor obtenha as evidências de auditoria e, com isso, fundamente seu parecer. Sim, também é um requisito importante da auditoria. Julgamento profissional também. Letra D, corresponsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis da entidade auditada. Não, o auditor não é corresponsável. Se ele fosse também responsável pela elaboração das demonstrações, ele não teria independência necessária para avaliar se essas demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Gabarito é a letra D. E a obtenção de evidências de auditoria apropriada, qualidade e suficiente quantidade
também é um requisito. Gabarito da sexta questão é a letra D. 7. De acordo com as normas de auditoria externa, quando o auditor desenvolve seus trabalhos com uma postura que inclui questionamento e avaliação crítica e detalhada e desempenha os trabalhos com alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude nas demonstrações contábeis financeiras, o auditor está aplicando que requisito profissional? Pessoal, muita atenção em prova, tá? Muita atenção, figurinha carimbada em prova de qualquer banca, especialmente da FCC. Ceticismo profissional. O auditor estar atento. Não é que o auditor vai partir do pressuposto que todo mundo, né, é corrupto, vai desconfiar até da alma. Não é isso que é ser cético, né? Mas o auditor tem que ver para crer. Não vai confiar plenamente na informação passada, transmitida pela administração. Ele sempre vai aplicar um procedimento para confirmar, corroborar aquela evidência, aquela informação obtida. Então, está sempre alerta, atento à possibilidade, inclusive, de aplicar procedimentos adicionais para buscar uma evidência necessária para alcançar o grau de asseguração razoável. E esse ceticismo profissional evita que o auditor generalize as suas conclusões, que ele possa confiar demasiadamente numa informação prestada pela administração, sem confirmar se aquela informação é fidedigna, confiável. Enfim, são uma série de objetivos que o auditor alcança quando ele está aplicando esse requisito importantíssimo, que é o ceticismo profissional. Gabarito é a letra B. Questão número 8. Nenhuma auditoria pode garantir segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção. Por quê? Em função das limitações inerentes de uma auditoria, que decorrem da natureza da informação contábil, que na grande maioria é feita por aproximação, usando estimativas contábeis pela administração, sempre com algum grau de incerteza, né, nessa elaboração dessa estimativa, e isso leva a uma limitação inerente ao próprio trabalho, porque cria uma incerteza, uma dúvida não só para o contador, mas também para o auditor. A auditoria, como nós já vimos, não é uma investigação oficial do suposto delito, o auditor não é especialista na autenticidade documental, também são limitações relacionadas ao procedimento de auditoria, natureza do trabalho da auditoria, e a auditoria tem que ser realizada a um tempo e a um custo razoável. Essa relação custo-benefício, o custo da auditoria, o custo do controle não pode superar o benefício que se espera desse trabalho, desse instrumento. Então vamos lá, voltando na questão número 8, uma das fontes de limitação inerente da auditoria é a capacidade técnica do auditor. Não, o auditor tem que ter competência, proficiência para realizar a auditoria. Idade média dos registros contábeis também não. Ora, se os registros contábeis são antigos, a idade deles, né, são antigos ou novos, isso não vai ter nenhuma interferência, não é um fator limitante da auditoria. Cumplicidade do auditado com a auditoria. Ora, bastante absurdo, né? Não é uma limitação inerente a essa cumplicidade, até porque ela não deve existir a ponto de constituir uma ameaça à independência da auditoria. Letra D, necessidade de que a auditoria seja realizada num período de tempo e a um custo razoável. Aqui sim é uma limitação inerente à auditoria. Finalidade social da instituição auditada não tem nenhuma relação com as limitações intrínsecas de uma auditoria. Gabarito da questão número 8, letra D. Questão número 9, Fundação FCC, ISS São Paulo, 2012. No processo de auditoria, o auditor, letra A, não pode ter certeza da integridade da informação, ok? Aqui a integridade tem a ver com a completude, né? Embora tenha executado os procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas as informações relevantes foram de fato obtidas. O gabarito é a letra E. É também uma limitação inerente à auditoria, tá? Embora o auditor tenha planejado seu trabalho para ter acesso a todas as informações necessárias para obter evidência de auditoria e alcançar o grau de segurança razoável, ele não tem certeza dessa completude, se ele de fato teve acesso e examinou todas as transações que existiram, por exemplo,
né? Pode ser que não tenha sido contabilizado e a administração não informou isso ao auditor e o auditor não conseguiu identificar. Então, jamais terá essa certeza da completude, da integridade da informação. Letra B. O auditor pode, tendo aplicado os procedimentos de auditoria, atestar a integridade da informação. Não vai atestar essa integridade, nós já vimos, mas não pode se eximir de certificar por meio do seu relatório a exatidão das demonstrações contábeis. Ora, ele pode se abster, né? Ele tem o objetivo de atestar se as demonstrações contábeis são exatas, confiáveis, em conformidade, foram elaboradas em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, mas ele pode, eventualmente, se não teve, não conseguiu obter evidências de auditoria por uma limitação no escopo, na extensão do trabalho, ele pode se abster. Então, eu diria que também a parte final está incorreta. Letra C. Não deve atestar a integridade das informações contábeis, das notas explicativas e dos demais relatórios publicados pela empresa, enquanto não obtiver uma carta da administração atestando as demonstrações conjuntas. Ora, ele não terá essa certeza, independentemente da administração fornecer alguma informação por escrito ao auditor, né? Isso não vai fazer com que ele tenha condições de atestar a integridade. A letra D, deve em conjunto com a administração? Não, o auditor tem que aplicar os procedimentos de forma independente, autônoma, de acordo com o que é estabelecido, previsto, exigido nas normas. Atestar que todos os processos, o auditor não tem condições de atestar todos os processos, riscos de fraude, foram avaliados e ter certeza da integridade da informação. O auditor não tem essa certeza, como nós já vimos. E a letra E, o auditor pode, após ter executado todos os testes, ter a certeza da integridade da informação, não terá, atestando todas as demonstrações contábeis exigidas em seu parecer de auditoria. Bom, nesse caso, como o auditor tem que examinar o conjunto completo das demonstrações contábeis, sim, em maior ou menor extensão, conforme o risco. O erro, na verdade, está mais aqui nessa afirmação de que ele terá essa certeza da integridade da informação, que nós já vimos que ele não terá. Gabarito dessa questão número 9 é a letra A. 10ª questão, durante a realização do seu trabalho, o auditor não conseguiu obter segurança razoável relativa às informações, nem emitir opinião com ressalva. Nesse caso, o auditor deve fazer o quê? Pessoal, a norma exige que o auditor aplique os procedimentos de auditoria, de acordo com o risco avaliado, para obter evidência de auditoria suficiente, quantidade e adequada qualidade. Quando o auditor entende que obteve evidência de auditoria suficiente e adequada, ele alcança aquele grau de asseguração razoável para até concluir o seu trabalho e expressar sua opinião, elaborar o seu relatório. O que a norma estabelece quando o auditor não consegue alcançar essa segurança razoável, não consegue obter evidência de auditoria suficiente e apropriada? Ela estabelece a primeira hipótese, a primeira possibilidade é possível ressalvar o relatório? Se é possível apresentar uma ressalva, uma opinião com ressalva, é essa a solução. Agora, pode ser que a ressalva não seja suficiente de acordo com as circunstâncias, mais gravosas, enfim. Nesse caso, o auditor vai se abster, a abstenção de opinião. Ou, em último caso, se ele não tem condições de continuar o seu trabalho, por exemplo, uma limitação imposta pela própria administração, o auditor pediu que a administração retirasse essa limitação e a administração não quis, enfim, se houver aí essa insegurança para que o auditor continue o seu trabalho, ele vai se retirar do trabalho, desde que essa renúncia ao trabalho esteja prevista na legislação ou no regulamento aplicável. Então, o gabarito dessa questão número 10, quando a ressalva não for suficiente, né, não conseguiu obter segurança razoável, nem emitir opinião com ressalva, nesse caso, o auditor vai se abster, ok? Ou renunciar ao trabalho, quando possível, quando previsto em lei ou na norma. O gabarito é a letra A. Letra B, aumentar o tamanho da amostra, não é, em função houve uma limitação, então o auditor mesmo que ele aumente o tamanho da amostra,
refaça o plano de amostragem, ele não conseguiu aplicar o procedimento sobre determinado item, né, sobre determinada conta, não conseguiu aplicar um procedimento exigido na norma. Convocar reunião com os administradores não é, solicitar reforço para a sua equipe, é bastante absurdo, trancar a auditoria, não sei nem o que é trancar a auditoria, suspender a auditoria, até que consiga resolver essa limitação, não existe também essa possibilidade. O gabarito, então, dá 10, o gabarito é a letra A. Questão número 11. Durante os trabalhos, um auditor independente concluiu que não seria possível obter segurança razoável, bem como que uma opinião com ressalva no relatório seria insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos nas demonstrações contábeis. Nesse caso, a NBCTA 200 requer que o auditor, mais uma questão da FCC relativa à limitação do trabalho do auditor, que leve o auditor a não alcançar aquele grau de segurança razoável, não obter evidência de auditoria suficiente e apropriada. Nesse caso, nós já vimos que o auditor vai ressalvar a sua opinião ou se abster, ou, em último caso, renunciar ao trabalho quando essa renúncia está prevista na legislação. Então, o gabarito dessa questão número 11, se abstém de emitir sua opinião, renuncia ao trabalho quando a renúncia for possível de acordo com lei ou regulamentação aplicável. O gabarito é a letra E. Pessoal, vamos encerrar aqui essa primeira parte, primeiro bloco da nossa aula, acerca dos conceitos fundamentais de auditoria e dos objetivos do auditor na condução da auditoria. No próximo bloco, nós daremos sequência com outras questões sobre essa parte conceitual fundamental acerca da auditoria. Um abraço a todos e até lá, até o segundo bloco da nossa aula.